né? Hoje seria obsessões de natureza anímica, né? E eu queria gastar um tempinho para explicar essa questão do anímico, que eu acho que é o mais importante do nosso estudo, é esse entendimento do que seria a natureza anímica, né? E o resto a gente vai mais exemplificar a partir das obras da doutora Marlene, que ela organizou, né? A partir dos livros de André Luiz, né? Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele fala, né, na introdução do livro dos Espíritos, ele faz uma colocação, quando ele vai dizendo aquelas palavras, né, para coisas novas tem que ter palavras novas, quando fala de espiritismo, espiritualismo, né, aquelas questões que ele vai definindo. E acho que a segunda questão que ele fala é da questão da alma, né? Que a alma tem bastante significados e que a gente precisaria ter um significado específico do que a gente está falando. Em algum momento da introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que a alma, né, é o ser imaterial, individual, que reside em nós, né, ou seja, está dentro do nosso corpo e sobrevive à morte do corpo físico, certo? Então, esse é o princípio para a gente entender. Até ele diz, né, que durante as obras, né, quando ele fala de espírito, ele está falando de um desencarnado. E quando ele fala de alma, ele está falando do encarnado. Então, ânima é a alma, é aquilo que nós possuímos, é aquilo que eu consigo fazer. Eu coloquei, né, só, por exemplo, uma das definições diferentes, usada em antropologia, né, para falar a questão de conhecimento de povos indígenas, né, daquilo que é transcendente a eles, que entra em ritual, para mostrar que animismo tem um significado diferente, né? A própria psicologia de Jung também fala de ânima e ânimos, que também é um outro significado diferente. E, né, dentro do espiritismo, né, que a gente coloca aqui da natureza, a literatura espírita, né, é para designar o fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, né, sem que esse seja um instrumento mediúnico de ação espiritual. Por que isso aí é importante? A gente poderia ilustrar como, por exemplo, uma capacidade de desdobramento, uma capacidade de vidência, que são anímicas, né? Ou seja, é de cada um. Podemos ter 2, 3 médiums diferentes. Os 3 médiums são, por exemplo, psicógrafos, psicofônicos, mas cada um tem a sua capacidade anímica diferente, desdobra com mais facilidade, entra em transe mais profundo, né? Que é uma coisa referente à natureza da alma dele em relação com esse corpo físico que está habitando nesse momento da encarnação. Então, ao longo dos quadros que nós vamos mostrar aqui, dos exemplos que nós vamos ler, e que fique bem marcado isso, que é algo que tem relação com a alma do encarnado. Porque a gente traz também aquela questão que parece que ficou, ao longo do tempo, meio batido, dizendo que todo fenômeno anímico é ruim, né? Então, não necessariamente, né? A gente vai ter algumas variações disso, apesar da gente colocar aqui hoje só a parte patológica. A gente sabe que o que a nossa alma tem de bom que ela pode produzir, ela, ela ajuda no fenômeno mediúnico, né? Tanto que alguns atores, principalmente Emmanuel, costumam usar muito o termo medianímico, né? Ou seja, ele é mediúnico e anímico, porque os dois participam, né? O médium e também o espírito, que é o desencarnado, né? O Hermínio Miranda, naquele Diversidade dos Carismas, ele tem um exemplo que eu acho interessante, que ele usa uma argumentação
que se Kardec reencarnasse, né, na Terra, e ele fosse participar aí de alguma reunião mediúnica, ele entraria em transe e estaria expondo vários conhecimentos, várias informações, e que se algum vidente olhasse e dizer, olha, não tem nenhum espírito com esse cara. E, na verdade, ele é Kardec reencarnado, né? O potencial anímico dele é muito grande. Então, ele tem muita coisa para oferecer. Então, uma vez entendido que animismo é o que é referente à alma, vamos ver os processos obsessivos relacionados à nossa parte anímica. Nesse capítulo, né, nessa separação do livro, telepática, auto-obsessão, vamos falar de fixação mental e possessão partilhada. Serão 4 fenômenos diferentes, né, que são abordados nesse capítulo, e a gente comenta um pouquinho de cada exemplo que são colocados aí no livro da doutora Marlene. Então, vamos lá. Na introdução, ele chama a atenção disso que a gente falou um pouquinho antes, né? Temos muitas ocorrências que podem resultar em fenômenos de efeito físico e de efeito intelectual, com a própria inteligência encarnada comandando manifestações ou dela participando, né? Numa demonstração de que o corpo espiritual pode desdobrar-se, né, e, com seus recursos, ele atuar, né, como consciência pensante e organizadora fora do corpo físico. Então, a primeira coisa importante na introdução desse capítulo é que a nossa alma, né, quer dizer, nós, fora do nosso corpo, ou com as nossas potencialidades, nós podemos produzir efeitos físicos e efeitos intelectuais, né? Então, poderia estar relacionado à movimentação de objetos, né? A efeitos de materialização, doação fluídica, mas também efeitos intelectuais. Então, isso nós podemos fazer. Só que no finalzinho da introdução, ela fala isso. Só que nós também podemos gerar condutas patológicas, né? Então, ou seja, Kardec fala lá no livro dos médiuns, né? O que a mediunidade tem a ver com moralidade? E ele responde no livro dos médiuns, nada. Ou seja, quem tem boa moral é médium, quem não tem moral nenhuma também é médium. Como você conduz a mediunidade, aí é outra coisa, né? Então, pessoas que têm má índole, má vida, elas não deixam de ter mediunidade e não deixam de ter capacidades anímicas também. Então, uma vez fora do corpo, né, ou seja, com todas as suas potencialidades ou capacidades, que podem inclusive ser as negativas, elas também podem influenciar umas às outras. Então, é dessa parte patológica, claro, que a gente vai tratar nesse capítulo. Vamos falar primeiro de obsessão telepática, né? Vamos ver o que ele fala. Ela fala do caso de Anésia e Jovino, né? Então, a gente precisa contar aí essa história direitinho, né? Anésia e Jovino é o casal que aparece no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Em que é descrito no livro, e no livro da doutora Marlene também, a questão de que eles estão vivendo um momento difícil, que o casal não está bem, que o marido, o Jovino, está fascinado por uma outra mulher, né, fora do casamento, né? E a Nésia passando dificuldades, ela também tem que cuidar da própria mãe, né? E Jovino já não faz mais, se faz presente nas orações, no relacionamento com as filhas, e isso traz certo sofrimento para a Nésia, né, na questão de lidar com ele. Então, aí, eu selecionei a parte importante, que diz que, naquele instante, contudo, surpreendente imagem de mulher
surgiu-lhe à frente dos olhos, qual se fora projetada sobre ele à distância, aparecendo e desaparecendo com intermitências. Jovino fez-se mais distraído, mais enfadado, citava agora a esposa com indiferença irônica, demonstrando inexcedível dureza espiritual. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Essa imagem ela é projetada pela outra mulher, né? Que certamente, com todo aquele conceito que a gente tem de emancipação da alma, nós sabemos que toda vez que o corpo físico ele se fragiliza, a alma fica mais solta. Esse fragilizar não significa necessariamente uma doença. Isso pode estar relacionado, por exemplo, a uma mudança do estado de consciência que a gente chama de transe, né? Ou seja, ele pode deixar de estar no estado vigil para não estar num estado mais torporoso, sonolento, aonde as percepções externas vão diminuir. Consequentemente, a alma pode se projetar e ter alguma atividade fora. Então, provavelmente, a mulher que está à distância, através do pensamento, ela vai projetar e aparece para Jovino, onde, durante o livro, ele diz, e vai dizer também, no caso de Anésia, que eles não conseguem perceber isso claramente com os olhos físicos, mas eles percebem com todo o envolvimento fluídico, com o pensamento, com um pouquinho das emoções, eles vão registrando que tem a presença daquilo e o encarnado que está sendo estimulado, ele também vai captar essa questão. Só que aí, nesse caso, né, ele vai desenrolando a história, né, ele se apressa, ele vai embora, ele não quer participar da oração da casa, ele não quer ajudar no cuidado da sogra, né, não dá muita atenção para as filhas, ele vai embora, né? Então, a mesma imagem, né, ela começa a se apresentar agora na esposa, na Anésia. E aí ele diz, ó, esta não via com os olhos a estranha e indesejável visita. No entanto, percebe a presença sob a forma de tribulação mental e começa a emitir pensamentos tempestuosos, né? E aí é que vem uma questão que também vai acontecer lá na frente, né? Que ele vai dizer quando o André Luiz e Hilário perguntam a Aulus, né, se isso poderia ser enquadrado dentro de uma questão mediúnica, e ele disse que perfeitamente, porque aí é uma questão de sintonia, né? Ou seja, há uma receptividade. A Nésia, quando percebe a influência, que sabe que está havendo uma influência da outra pessoa a quem ela sabe que está envolvida com o marido, o pensamento dela desarmoniza. E a palavra que usa no livro ela está sob uma imperiosa dominação telepática. Ou seja, o pensamento foi julgado, houve uma recepção, né? E os sentimentos que estão envolvidos nisso são negativos, né? Ou seja, ela acatou isso e se desarmonizou, criou uma sintonia e virou um fenômeno mediúnico, porque o mentor vai dizer, né, que ela não sabe se imunizar com os benefícios do perdão incondicional, né? É claro que esse é um tema também bem difícil nas nossas relações humanas, né? O perdão, a questão de traições e tudo mais, né? A gente não consegue ter essa facilidade de entender ao outro como um doente do espírito, né? E caímos nessa teia de envolvimento, né, dos outros espíritos. E em algum momento lá da história ele fala, né, ou seja, basta essas vibrações
silenciosas de crueldade e despeito, de ódio e ciúme, né? Que, se alimentadas de parte a parte, ou seja, a questão da sintonia, vai trazer sofrimento para quem está dando receptividade para isso, né? E, de novo, chamando a atenção, é um fenômeno em que não entrou a questão de nenhum desencarnado. Há uma projeção de um encarnado à distância, certamente emancipado, com o estímulo, a aproximação e influência de outros encarnados, no caso Jovínio, e em seguida Anésia, e a receptividade dos dois, por sentimentos diferentes, né? Jovino da receptividade no sentido de seguir o caminho, e Anésia da revolta e da raiva, né? Então, mostrando que como que nós mesmos, né, podemos, por nossa própria conta, dar receptividade a pensamentos, né, dar receptividade a influências e, por isso, sermos dominados telepaticamente pela influência dos outros espíritos que estão aí ao nosso redor. Aquilo que a gente já falou, né, que isso pode ser, como é que fala, a questão mediúnica, né? O Aulus é interrogado se isso é frequente, né? E olha que interessante, né? É a influenciação de almas encarnadas entre si que, às vezes, alcança o clima de perigosa obsessão. Milhões de lares podem ser comparados a trincheiras de luta em que pensamentos guerreiam pensamentos, né? Assumindo, então, aí essas formas variadas de obsessão, né? A doutora Marlene escreve no livro também que ela, né, quando mais nova, observava isso dentro dos lares, né? Ou seja, o quanto que sentimentos negativos, velados, não exteriorizados, mas que são ruminados, né, na quietude, mas projetados, né, durante as fragilidades do corpo, podem virar constrangimentos, por isso a palavra obsessão, né, que é um constrangimento, e onde espíritos vão ficar degladiando, brigando durante assim vários anos de uma encarnação, onde deveriam estar, né, se acertando, fazendo uso do que ele fala um pouquinho antes, de perdão incondicional, né, de rever as suas posturas, né? Então, uma fragilidade que todos nós aí, de certa forma, corremos o risco de estar envolvido. Seguindo, né? O que a gente já falou, né, que se poderia ser como mediunidade, né, que chama atenção da sintonia. Então, cuidado aí, que ele fala do mesmo lar, na família, quem é que não tem os seus problemas familiares, né, e o quanto que a gente, às vezes, não briga por palavras, né, exteriorizadas, mas briga no silêncio dos pensamentos, né, e dos desejos. E ele conclui aí, inclusive, que isso pode gerar enfermidade e morte, né? Ou seja, como que a gente pode adoecer pelo nosso próprio pensamento ou o pensamento que nós jogamos para os outros, né? Ou seja, adoecendo. A gente brinca que tem aquela questão fluídica daqueles que secam até planta, né? Mata até passarinho com o pensamento, né? de inveja, de ciúme, né? Sempre pensamentos de vibração mais baixa e mais difícil. Ou seja, pode causar enfermidade e morte, porque estão relacionados ao magnetismo que cada um de nós possui como potência anímica, né? Só que, infelizmente, usada para o mal. Ainda dentro desse primeiro tópico, né, tem uma outra citação da passagem de Obreiros da Vida Eterna, né, uma fala de assistente Barcelos, que é mais curta,
mas que chama atenção, né, que nesse círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou de compromisso moral, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si, né? Então, o propósito do estudo, a gente entende que é alertar que nós, né, podemos, com o nosso pensamento, gerar constrangimento. Lembrar que a obsessão é sempre algo que vem contra a vontade. Então qualquer constrangimento é um processo obsessivo. E a gente tem o esquecimento reencarnatório para poder ter o privilégio, né, de fazer as melhores escolhas e não pelo compromisso, mas quando volta a se encontrar, né, quando vem se envolver, aí é que vem os sentimentos, como ele diz aí, as lembranças vagas, que a gente não sabe por quê, cria alguma antipatia, alguma dis, uma dissintonia com as pessoas e começa a perseguir, a pensar negativo, a desejar mal, né? A ficar sempre mandando subliminarmente bombardeios magnéticos negativos, né, que vão minando as pessoas. E aí pode ser que tenha uma receptividade, né, ou seja, pode dar assimilação e a resposta vai ser bem ruim, né? Ou seja, o outro vai também corresponder, pronto. E aí estaremos unidos nesse processo de sofrimento aí, né? Então vamos seguindo, né? Ela coloca ainda, né, que essa questão de encontrar desafetos, né, e ficar com esses sentimentos, isso pode gerar alguns complexos, né, complexos de inferioridade, que é citado no livro, mas podemos dizer vários outros, né, ou seja, sempre por questões, né, de assimilação negativa do envolvimento. E está tudo relacionado a quê? Ao modo de pensar. Se você não pensa na tolerância, no perdão, né? Ou mesmo, né? Na evitação, porque em alguma parte do livro ele fala que a melhor maneira de você evitar o fogo é negar o combustível, né? Então, ainda que a gente não consiga ser tão passivo a essas influências negativas, que a gente não dê também motivo, não dê combustível do nosso pensamento, né? Há pessoas que nos incomodam, que nos desarmonizam, que são verdadeiramente nossos desafetos do passado e que, né, discutir perdão aqui é uma coisa muito complicada, grande, né? O próprio Chico, no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, Jesus fala que até perdoar é uma coisa bem complicada, né, no mundo em que vivemos, mas negar os fluidos negativos seria um caminho interessante para a gente fugir a essa questão, né, esse envolvimento que aparece na forma aí de obsessão telepática, né, de pensamento, que seria o tema desse primeiro conjunto de casos, né? Ou seja, com o pensamento, ficar obsidiando as pessoas que são nossos desafetos, certo? E ainda, chamando a atenção, a gente vai fazer essa reflexão no final, né? Se a gente fica com um pensamento negativo, jogando emanação magnética fluídica para outro encarnado, né? Tendo esses fenômenos do desdobramento e emancipação ou não, né? Na coisa direta, aparecem sempre os nossos amigos do passado, né? Ou seja, nossos inimigos, e aparecem também os inimigos daqueles a quem nós desejamos mal. Para fazer o quê? Para botar mais lenha nessa fogueira que a gente não apagou, né? Então, ou seja, começa a aparecer
com a palavra que ele usa aí, né, se imiscuir, né, nos processos, que a gente começa com o pensamento, a gente vai atrair. Então, vai aparecer um outro irmãozinho que quer me deixar mais irritado, que quer me deixar mais nervoso, ou um irmãozinho que seja do outro, que a gente está desejando mal, que quer piorar também a situação dele. Então, ou seja, o que já estava ruim vai ficar pior, porque ainda vai aparecer a influência não mais anímica, mas mediúnica espiritual. Vamos mudar aí um pouquinho agora para a autoobsessão, né? Pegar um pouquinho da fala de Emmanuel, né, que ela faz uma introdução antes desse conjunto aí, que ele diz, né, que a mediunidade, no livro Mediunidade em Sintonia, que ele dá um enfoque diferente ao diz-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és, né? Então, ele ressalta que nossos pensamentos ditam nossa conduta e que, de acordo com a nossa conduta, expressamos nossos objetivos e amealhamos companhias com as quais desejamos parecer, né? Então, tem aquela questão, né? Diz-me com quem andas, que eu dir-te-ei quem és, e a gente pode dizer também, né? De medida que você gosta, eu vou dizer com quem você anda, né? Seria mais ou menos isso. E aí a gente vai encontrar isso dentro dessa questão que a gente vai falar da autoobsessão, né? Então, ele começa tirando alguns exemplos do livro Libertação. Ele fala de um investigador de polícia. Qual é a história desse investigador de polícia? É alguém que, durante a sua vida, né, ele era muito agressivo, batia nas pessoas, como ele era policial, né, e abusa da autoridade dele, né, e começa a bater, né? E depois ele começa a ficar perturbado através do remorso, que é o que vai começar a perturbar ele, e ele vai ficando, né, deprimido, vai ficando todo sensível, né, vem com crise, ele fica com o sistema nervoso lesado, que é o que ele fala aqui, né, levando ele até uma cirrose fatal, né? Ou seja, o que está acontecendo com ele? Ele está fazendo o que a gente fala hoje de sintomas conversivos, que é estudado pela psicossomática, né? Ele vai jogando no corpo físico adoecimentos psíquicos, né? Então ele fica nervoso, lesado, cirrose e morre. E a explicação para isso, né? Lembra que a gente passou para o módulo de autoobsessão, né? Então ele diz: esse amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Então, você vê que é a questão da consciência dele, né, que está fazendo com que ele sofra. Por isso que é uma auto-obsessão. No sentido que ele se prende a isso, e a gente poderia trabalhar também algumas definições, que o que faz ele chegar a isso é o remorso, né? Que seria diferente do arrependimento, onde o remorso ele fica somente se lastimando e não reconhecendo que poderia ser capaz olha, eu sei, eu errei, mas o que eu posso fazer agora, né? Eu posso buscar ajuda, eu posso fazer a caridade, eu posso seguir um outro trabalho, eu posso fazer um novo recomeço, né? Que o arrependimento seria esse reconhecimento do erro, mas com a proposta de correção. E o remorso seria manter-se nessa dificuldade, né, lamentando. E aí, como ele coloca, né, a memória vai ficar afluindo e ele vai ficar se obsidiando.
né? É um exemplo interessante, porque a auto-obsessão, que às vezes a gente não consegue entender como é que eu mesmo posso me obsidiar, eu vou me obsidiar trazendo à tona imagens e algo que eu não me perdoo, algo que me atormentam, né? E que, de alguma maneira, vão me prejudicar. E aí, como é que vai se livrar disso? Vai ser difícil. E ainda, rapidamente, ele também faz uma outra questão, que é um escritor desencarnado, né? Aí ele chama atenção aqui, acho que foge um pouquinho, né? Que a doutora Marlene, a autora, diz, né? Que ela não se trata de um espírito encarnado, mas ela coloca essa história aqui porque ele é perseguido por si próprio. Então, o que seria isso? Seria alguém que desencarnou, chega no mundo espiritual e é obsidiado por si mesmo, né? Ou seja, ele é que vai ser perseguido. Por quê? Porque ele é um escritor e ele conta a história dele. Era malicioso, usava criações para causar, o termo que ele usa no livro é volúpia, fazendo, mexendo com as coisas, escrevendo coisas que acabavam trazendo malefício para as pessoas, né? Enfim, e aí ele vai sendo envolvido, chega no mundo espiritual, as pessoas com que ele também prejudicou, né, começam a perturbá-lo com um pensamento negativo, né? E aí ele escreve aí, ó, os personagens de seus escritos voltavam sobre a forma de ideoplastias ou formas pensamentos para atormentá-lo. Aí também assim não daria tempo para a gente discutir, explicar isso tudo, essa questão das ideoplastias, né? Mas é que o nosso pensamento ele cria formas, né? E de acordo com o meu desejo, vontade, e como eu me prendo a esse pensamento, eles podem ter, inclusive, vida própria, né? Então, são lembranças que eu não me desliguei disso, estão muito fortes no meu pensamento e vão ficar lá me perturbando. Então, se a espiritualidade olhasse, era alguém que estaria lá no mundo espiritual, em algum canto, igual o exemplo que nós falamos, em franca perturbação. E se você fosse procurar ao redor dele, não haveria presença de nenhum outro espírito. Por quê? Quem o perturba é ele mesmo, a sua memória, né? Aquilo que ele está evocando, aquilo que está ressurgindo e que se plasmou pelo modo dele de ser durante a encarnação, né? Acreditamos também que, como foi destacado, ele vai acabar sendo assediado também por outros irmãos para potencializar o sofrimento deles, né? Porque nos acompanham tantos outros irmãos nesse sentido. Vamos pular mais um pouquinho, né? Que é a personalidade antiga cristalizada nesse desenho, nessa gravura aqui, né? É essa senhora que vocês conseguem ver cerrando as mãos, né? Que dentro do contexto da explicação é alguém que está presente, é a senhora X, né? Que ele vai falar, ela está presente numa reunião, a aproximação de uma entidade que lhe é desafeto do passado faz com que ela aflore pensamentos, conteúdos, e ela começa a dar uma passividade, né, entre aspas, a partir da presença do irmão desencarnado, mas que não é ele que está dando comunicação, né? Ou seja, a espiritualidade ali, André Luiz, Hilário, Auro, estão olhando a irmã, você não vê a presença de nenhum comunicante, mas ela fala como se fosse uma outra pessoa, certo?
Esse seria um exemplo clássico de animismo. Só que aí é interessante que eles vão trazer uma nova abordagem. Vamos lembrar de novo, o que é aquela questão do animismo? Em algum momento lá do livro dos médiuns, também existe essa preocupação de Kardec fazer esse esclarecimento quando ele questiona os espíritos, porque às vezes, como é que eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do espírito? Principalmente se a psicofonia for consciente, se o médium for muito consciente, como é que ele vai saber lidar com isso? O quanto que é dele? Ao mesmo tempo, né, a gente aprende que nós precisamos ter muito conteúdo para que a espiritualidade faça bom uso do conteúdo que eu tenho, né? Quem trabalha com desenvolvimento mediúnico sabe que na fase inicial do médium, médiuns conscientes principalmente, e aqueles médiuns aplicados, né, que durante o dia eles vão fazer uma leitura, vão abrir uma página do Evangelho, e que na hora da reunião, né, da incorporação, da psicofonia, o que vai aparecer para ele falar é justamente aquilo que ele leu à tarde. E ele vai se questionar, poxa, mas sou eu, porque eu li isso hoje à tarde, né? E os espíritos teriam que dizer para ele, não, meu irmão, foi eu que te inspirei, que você lesse, para ficar mais fácil da gente falar agora à noite, né? Então, essa dificuldade com o médium consciente, ela existe, é muito frequente no desenvolvimento inicial, e Kardec se preocupou em esclarecer bastante isso para que a gente nunca deixe de estudar e aprender, porque para que a gente seja um melhor instrumento para que a espiritualidade faça uso, certo? E aí aparece essa questão do animismo com o medo de que as pessoas coloquem muito do seu conhecimento em prejuízo do que é a comunicação do mentor espiritual, tá? Então, nesse caso da senhora X, a princípio, é um caso clássico de animismo. Ela está falando sozinha, sem ter espírito presente. Só que eles vão explicar que, na verdade, ela está aflorando uma memória do passado. E aí a gente lê aqui, né? Estamos diante do passado de nossa companheira, a mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. É porque quem está dando a comunicação está diferente do como ela é fora do transe. Só que é verdade que ela, fora do transe, é ela, e em transe é ela também, só que com a personalidade do passado. Ante a aproximação do antigo desafeto, que ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia, né? Por isso que ele vai usar que ela tem uma cristalização mental. Aquilo ali endureceu, ficou fechado, ficou, foi tão marcado emocionalmente para esse espírito que o esquecimento reencarnatório não foi suficiente para fazer ela se livrar dessa mágoa, disso que estava preso nela, né? Então, é interessante para que, como Bárbara disse no início, a gente pudesse até catalogar, né? Será que a gente não teria tido contato com alguma situação dessa, né? Alguém que traz no seu passado, durante as reuniões mediúnicas, afloramento de vidas, né, que teve, mas que conscientemente não tem contato com elas, né? É bem interessante isso. Ela fala que é o enquadramento, né, da sua personalidade, mas uma personalidade diferente, a personalidade da vida anterior, né? E aqui ele coloca essa questão também, chamando a atenção, que isso está no livro do Mecanismos da Mediunidade, né? Que é o mesmo processo, né, de afloramento de uma personalidade do passado, né? Ou seja, que está presa ainda,
e que diz: aqui estão enquadrados os mendigos que ainda mantêm o orgulho dos poderosos senhores que foram outrora. E, de certa forma, a maioria de nós, os habitantes da Terra, que vivemos muito mais no passado do que no presente, segundo a observação dos instrutores espirituais, né? E diz que isso aí é uma imersão do passado. Isso é muito interessante, é muito legal da gente olhar isso e observar isso nas pessoas que a gente convive e tem contato, né? Tem pessoas que se acham mesmo lordes, nobres, que ainda imitam comportamentos completamente diferentes, distantes da sua vida atual, né? Ou seja, achando que ainda vivem, tentando trazer para essa vida o que foram na outra, né? É claro que já está mais sutil, não tão evidente quanto o caso da senhora X, que tem esse afloramento da personalidade do passado, mas você vê, né, que, às vezes, pessoas que estão em situações bem ruins, como ele usa o mendigo, né, financeiramente, mas guardam o orgulho, né, guardam essa dificuldade de se reconhecer, né, numa outra situação, né? E no livro, né, ela chama a atenção no sentido da gente refletir. O termo que a doutora usa é o reexame dos reflexos condicionados congênitos, né? Ou seja, será que a gente não está repetindo coisa que é do nosso passado e que isso mostra direitinho, né, que nossa alma não foi criada no momento do nosso nascimento. A nossa alma traz bagagem do passado. Ela diz, né, que nós não somos uma tábula rasa, ou seja, nós não começamos do zero, nós trazemos tudo isso, né? Então, do momento que a gente entende como isso acontece, a gente consegue reconhecer, refletir sobre os nossos próprios atos, né? Para quem ainda não está na fascinação, né? Para quem consegue reconhecer que tem a necessidade de ser diferente, né? Nessa vida, examinando isso tudo para não gerar, como nós falamos no início, influências negativas a partir da nossa potência, né? Anímica. Estamos, né, já chegando na última parte, que é a possessão partilhada, né, que é parceiros dos vícios. Essa parte também é bem famosa, né, que é o caso do Cláudio Nogueira. Fernando, só para te falar que tem 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos. Isso. Vamos dar uma acelerada aí, vamos lá. Está no livro Sexo e Destino, né? Cláudio Nogueira, a gente sempre conta essa história. Cláudio está sentado na poltrona no seu apartamento e quando o irmão chega e diz: beber, meu caro, quero beber, né? Então, é bem interessante essa colocação. Por que aí é uma questão de obsessão anímica, se, na verdade, tem um espírito que induz ele à bebida, né? E aí ele diz que o Cláudio, o homem, né, o Cláudio encarnado, absorvia o desencarnado como se fosse um sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem num só corpo, né? Tudo igualzinho, bem acoplado, bem direitinho, né? E é interessante porque a gente passa, isso aqui não é uma questão de obsessão anímica, isso aqui é uma obsessão de verdade. O espírito está obrigando o Cláudio Nogueira a beber, né? E André Luiz faz essa pergunta ao mentor Aulus, né? E a resposta é muito interessante. Que olha o que ele diz. O Cláudio tem saúde física, ele tem cérebro claro, ele é raciocínio seguro, inteligente, maduro, experimenta. Ele não tem nenhuma inibição corpórea, ele não tem nenhum retardo, né? Ele conseguiu alcançar tudo que ele quer, certo? Então, ele bate muito com aquela fala de Emmanuel, né? Ou seja, ele bebe porque ele quer.
ele tem um raciocínio, o livre-arbítrio dele complica ele. Então, é natural que ele esteja respirando a influência de companhias que julgue aceitáveis. Essa é uma reflexão, assim, que pega bem aí para cada um de nós, bem profundo. Por quê? Né? Ou seja, há coisas que nós gostamos, desejamos, fazemos, que fazemos com muita clareza do nosso raciocínio, com o nosso pendão, nossa tendência, aquilo que a gente diz, né, que nós somos assim, e vai ter alguém do nosso lado partilhando disso. Porque o Espírito não me obriga a beber, ele só me sugere, e eu acato. Olha de novo a questão de sintonia, né? Ou seja, sugeriu, eu vou acatar. E aí é que Félix, né, que é o mentor lá, que André Luiz acompanha no livro Sexo e Destino, ele manda essa frase aí, né, que a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento, né? Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsável eu tenho que ter. Até porque, né, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, da lei natural, diz, né, que, ou seja, quanto mais responsabilidade eu tenho, mais cobrança eu vou ter. E como a responsabilidade não é algo que eu possa ficar parado e dizer, olha, eu não vou ter mais responsabilidade de nada. Isso não existe, porque o sofrimento nos leva a progredir, e eu torno responsável por já viver isso, não dá para a gente fugir. O certo seria estudar, entender, conhecer, saber que cada um de nós, com nossa potência de nossa alma, nós podemos nos obsidiar, nós podemos obsidiar ao nosso próximo encarnado, nós podemos oferecer até a companhia de irmãos desencarnados que vão ficar nos vampirizando, nos acompanhando o tempo todo, certo? E aí, Aulus vai concluir dizendo, parceiros no vício, o que a gente chama de aqueles vampiros, né? O que eles querem? Eles querem sugar de nós as sensações fluídicas, né? Esses nossos companheiros situaram a mente em apetites mais baixos do mundo. Então, eles se alimentam dessas emoções. Quem é que fornece essas emoções para eles? Nós, os encarnados. São espíritos que nós vamos erradamente chamá-los de obsessores, mas, na verdade, eles são nossos parceiros. É porque eles vão passar por aí olhando e vão fazer assim, olha, aquele lá gosta do que eu gosto. Se ele gosta do que eu gosto, nós vamos ficar juntos, né? Então, voltando à fala de Emmanuel, né? Se me diga do que você gosta, eu vou te dizer com quem você anda. Eu vou dizer quem está ao seu lado. E a gente não pode fugir disso, né? Porque isso é uma lei da natureza, é uma lei de sintonia, e que a gente oferece, alguém aceita, né? E só para fechar, né? Como foi falado ali, que às vezes alguns vêm para piorar, mas também outros vêm para ajudar, né? Ou seja, apesar da gente falar dessas potências da nossa alma, a gente nunca pode esquecer que estamos acompanhados de outros espíritos, né? Quais? Os bons e os maus. Depende de nós, né? Como nós não somos 100% bom, mas também não somos 100% maus, a gente fica oscilando ao longo das 24 horas do dia, né? Então, que a gente faça essas reflexões que a doutora Marlene traz no livro, sabendo que existe isso, para trabalhar essas questões de arrependimento, de perdão, né? de vigilância dos nossos atos, de nossos apetites e desejos, para a gente, né, estar com boas companhias. A gente precisa lembrar lá do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos como é que a gente faz para se livrar dos maus espíritos. E os espíritos respondem a Kardec, a gente tem que atrair a companhia dos bons.
Então, fica aí, gente, essa contribuição aí, espero que tenha sido agradável, tenha ajudado aí na compreensão desses capítulos. Muito, muito bom, Fernando. Obrigada. Você estava pensando aqui, você acha que a gente poderia dizer assim, que a partir do momento que a gente passar a vigiar melhor os nossos pensamentos, né, como você colocou, pois um pensamento negativo ali inicia um processo obsessivo, né? E a partir do momento que a gente começar a vigiar mais os nossos pensamentos, identificar que aquilo não estava ali com a gente, e, e entrar em oração, né, buscar ali a conexão com o nosso mentor, a gente consegue auxiliar nesse processo de evitar um pouco, né, pelo menos, de repente, a obsessão. Sim, sim, né? A gente tem que tentar evitar de, primeiro, obsidiar os outros, né? E depois não nos obsidiar, né? Então, pela a doutora Marlene coletou, né, a partir dos relatos de André Luiz, a gente vê que a gente tem várias formas de obsidiar. Então, são anímicos. Pensamento que eu fico jogando ruim para os outros, né? Pensamentos que eu jogo a mim mesmo, como é que fala assim, ficar presos em sentimentos muito fortes, que inclusive eu posso levar até para outra vida, né? E atitudes de comportamento, né? Que eu faço. São várias formas, né? Então, como é que eu faço para combater cada uma delas? Né? A primeira dessa é o perdão, seguindo o raciocínio que ela colocou, né? A segunda seria o auto-perdão, né? A terceira é a vigilância de nossos atos e pensamentos, para que eles não nos castiguem depois, né? E o último é vigiar também minha maneira de ser e de agir, né? Que quando a gente fala, né, na desobsessão, né, a gente sempre deve estudar essa questão de que, se eu sei que eu sou obsidiado, uma parte do tratamento da minha desobsessão é mudar a minha forma de ser, porque se o espírito me acompanha, eu me educo e educo a ele. Então, eu preciso vigiar, né, esses atos, essas coisas que ainda nos prendem a coisa material, né? Que eu vou transformando, né, tentando melhorar e fazer. Verdade. Muito bom. Bárbara, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Oi, Fernando. Muito Oi. obrigada. Ai, ótima aula, muito bom. E é isso, né? A gente sempre. Acho que queria deixar esses 5 minutinhos para. Acho que a Aparecida levantou a mão para as pessoas que estão aqui com a gente perguntar. Só queria te agradecer e esse entendimento, né, de que no final das contas a culpa não é nada do obsessor, é nossa, né? Nós atraímos aquilo em similaridade, né? Então não tem é culpa do obsessor. A gente vê muito né, nos tratamentos de obsessão das casas espíritas, das pessoas que chegam, que não têm instrução, não têm obrigação nenhuma, né? Elas estão ali para ser acolhidas, mas perguntando ao final quem era que estava ali, né? Qual era aquela coisa assim, eu estou ali para saber quem está me perseguindo, tinha alguém mesmo? Mas a gente sabe que no final das contas nós estamos perseguindo alguém, nós fizemos algo, o efeito de algo, é a reação de algo que nós fizemos, né? Então, obrigada. E eu só queria, Natália, se a gente puder abrir para quem puder falar. Hoje a sala está com 51 pessoas, vamos aproveitar, né? Sim, com certeza. Não estou vendo ninguém com a mãozinha levantada aqui, mas se alguém quiser. Aparecida, você queria falar? Você tinha levantado a mão? Fica à vontade. Eu não tinha levantado, não. Se levantei foi sem querer. Mas vou aproveitar e comentar. Foi muito boa a aula. Esses livros eu já fiz a leitura há bastante tempo, mas é bom a gente rever, né, mecanismos da mediunidade. É muito esclarecedor.
essa colocação, né, de que a gente tem essa responsabilidade com o nosso comportamento moral, né, que isso afeta diretamente no processo, né, a gente atrai, não, as pessoas tinham aquela ideia de que o processo obsessivo, né, o espírito obsidiava, mas é a gente que atrai com as nossas más inclinações, como diz Kardec, né? Mas está sendo maravilhoso o estudo. Muito bom. Uma boa noite a todos. Tem um pessoal comentando aqui no chat também, agradecendo a Carla, a Rosane Dantas, Rosane Pereira, a Cláudia, a Alessandra. A gente ainda tem alguns minutinhos, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, quiser aproveitar. Eu quero dar um olá de agradecimento aqui de Lisboa. Eu que tive a benesse de conhecer pessoalmente a doutora Marlene Nobre, assisti aqui há algumas vezes quando ela vinha fazer as jornadas de medicina e espiritualidade em Lisboa, e ela frequentava o centro que ainda hoje frequento, e é um prazer estar convosco, é um aprendizado constante, e um bem-aja por tão bela iniciativa. Um abraço até aí. Obrigado. Obrigada, Luísa. Carlos, fica à vontade. Só abrir seu microfone. Essa questão da do passado, agora do passado. Exploração, memória do passado. Desculpa, Carlos, está baixo, não está dando para ouvir. Está com eco também. Carlos, a gente não está conseguindo te ouvir. Se você não conseguir, pode mandar escrito que a gente lê, tá? A gente não está conseguindo ouvir, tá? Não está saindo nada do seu microfone. Se tiver dificuldade, pode enviar por escrito. Está ouvindo agora? Tá, né? Agora sim. Ótimo. Então tá. É só essa questão que o palestrante falou da memória do passado. Isso poderia ser chamado, numa linguagem psiquiátrica, do que seria, eu não sou especialista, mas do alucinação, do que seria em psiquiatria um fenômeno de alucinação. Eu não sei se existe essa classificação como doença psiquiátrica, mas algo como alucinação que... Não. A alucinação é considerada uma alteração de senso-percepção. Alucinação é algo que você vê, ouve, sente, se você sente um cheiro, se você vê um objeto, na ausência da existência deles. Então, isso é uma alucinação. Eu acredito que isso aí vai entrar na psiquiatria mais com a questão da personalidade. A gente tem muito transtornos de personalidade, porque a personalidade é como que você se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas, né? Então, eu acho que aí é que pode mudar. Uma pessoa que alucina é aquela que ouve uma voz que não existe, é aquela que vê algo que não está ali, ou que sente um cheiro, ou que acha que tem um bicho no corpo. Isso é uma alucinação. Poderia ser no sentido de você estar vendo espíritos, ouvindo espíritos, aí seria. Eu acredito que essas emersões de memória, né, existem também as alterações de memória, que você pode ter memórias falsas, você pode confundir. Então, por exemplo, igual eu comentei, né, quando o corpo fragiliza, a alma meio que emancipa. Imagina que a pessoa está mais senil, ou um AVC, mesmo que jovem, traumatismo craniano.
em que você altere regiões do cérebro, ela pode começar a falsear a memória. Aí as memórias que vão entrar, né, de criptomnésias, vai ser coisa do passado, aí é que vale. Então, ele vai botar a memória aqui, coisa que não existiu nessa vida. Entendi. Talvez, assim, a questão também seria se em algum momento a psiquiatria pode fazer confundir esses fenômenos de memória do passado com um fenômeno psiquiátrico, uma doença psiquiátrica. Eu acho que talvez seja essa, mas eu estou querendo remeter a pergunta mais para essa direção. Onde me parece que em hospitais psiquiátricos, no passado, né, havia, mesmo hoje em dia, né, há muitos fenômenos que são anímicos, né, e que são tratados psiquiatricamente. Com certeza. Com certeza. Questões de memória do passado. Sim, sim. Eu acho que eu entendi onde você quer chegar. Acho que você quis dizer, Carlos, é o delírio. O delírio, que é essa questão do pensamento, né? A pessoa delirante é aquela que diz, olha, eu sou o rei da Dinamarca, entendeu? Isso poderia ser... Esse cara está delirando, na verdade, ele está buscando algo do passado, né? Questão mais técnica aí, né, da psiquiatria. Isso aí. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela... Obrigado pela conversa. Fernando, queria só acrescentar que, já que a gente estava falando sobre esse assunto, está acabando já, um ponto, né, um dos motivos, das motivações da doutora Marlene para a elaboração desse livro, e que ela já logo esclarece de início, é dizendo, a gente precisa estudar isso porque os psiquiatras e os psicólogos ainda não estudam. Então, me livrem da possibilidade de falar sobre isso só mostrando o artigo científico, porque a ciência ainda está um pouco longe. Então, a gente vai falar de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, e que esse livro, ou que esses estudos, fiquem para aqueles que estão se despertando. Ela cita muito no livro e agradece muito uma psiquiatra, Fiore, eu esqueci o nome dela, o sobrenome é Fiore, Edith Fiore, e ela até agradece aos profissionais como o Fernando, que já utilizam a parte espiritual, a anamnese espiritual, mesmo que seja subjetiva, né? Precisa fazer, às vezes, a anamnese ali, espiritual, no papel, mas tendo entendimento de que aquela doença que está se manifestando ali pode vir, sim, de um processo obsessivo. Então, é muito interessante estar nisso. Esse é um dos objetivos desse curso, por isso que é gravado, né? Que outras pessoas venham, busquem, e os profissionais que trabalham com isso. Outra coisa que eu queria falar, rapidamente, é sugerir um filme, que o Carlos falou, e eu lembrei, um filme que chama Fragmentado, e que conta a história de uma pessoa que tem várias personalidades. Uma delas, ele se considera Jesus. E aí o profissional da saúde, o psiquiatra, junto com outros profissionais, vai lá para tentar tratar essa pessoa. Vale muito a pena assistir esse filme. Depois, no próximo encontro, vocês podem dizer, vale a pena, com pipoca em casa. Fragmentado o nome. Perfeito. Filme recente, razoavelmente recente. E ele tem várias personalidades. McAvoy, eu acho que o sobrenome do ator principal é McAvoy. É bem interessante mesmo, de fato. Gente, tem a Tereza aqui também, com a mãozinha levantada. É só para a gente encerrar, então, para a gente não ultrapassar muito o nosso horário, como ela já estava aguardando, para ela poder falar. Vamos ver se ela vai querer falar. Desculpa, a mão foi sem querer, desculpa. Sem problema, Tereza. Sem problemas. Gente, então, como a gente já passou um pouquinho do horário, a gente vai para o nosso encerramento, agradecendo a todo mundo. Obrigada, Fernando. Obrigada pela participação de todos. Vamos fazer a nossa prece para a gente poder finalizar. Levar nosso pensamento a Deus, agradecendo por este momento de aprendizado, que a gente possa sempre se reunir e aprender cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa que Jesus nos ofereceu, para que a gente possa vivenciar cada vez mais, para que a gente possa caminhar cada vez mais na melhoria, na nossa reforma íntima,
Obrigada, Jesus, pelo seu amor, pelo seu amparo. Obrigada, meu Deus, por todos os seus ensinamentos. Que essa noite possamos ter, junto dos nossos mentores espirituais, uma noite tranquila e abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite. Muito Boa obrigada. noite. Ah, gratidão, boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.